O Fórum de São Paulo era uma organização nitidamente criminosa, onde partidos supostamente legais se associavam intimamente a organizações criminosas, como as Farc, o MIR chileno, que tinha o monopólio dos sequestros na América Latina, né? As Farc, sobretudo, que eram a grande fornecedora de cocaína ao mercado brasileiro. Tudo isso, vamos dizer, numa intimidade totalmente obscena, né? E, na época, se você dissesse que havia uma parceria de PT e Farc, todo mundo ficava escandalizado. Mas você estava vendo lá o Lula presidir o Foro de São Paulo, junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. Ou seja, a parceria era óbvia, tá certo? Inegável. Mas ainda o Foro de São Paulo era um órgão internacional e a lei eleitoral brasileira proíbe o registro de qualquer partido que tenha filiação a qualquer órgão internacional. Então, o PT está na ilegalidade desde 1990 e colaborando com essa quadrilha criminosa, com várias quadrilhas criminosas, desde 1990, e a mídia inteira fazendo o possível para não ver, né? Tanto que a própria existência do Foro... Não esqueçam isso. O Foro de São Paulo foi a maior entidade política que já existiu na América Latina, congregando 200 partidos e outras organizações. Isso nunca existiu na América Latina. E durante 16 anos, a mídia inteira escondeu, negou a existência do Foro de São Paulo. Ora, então quer dizer que a mídia faz parte desse esquema. A mídia inteira. Claro que sempre tem um ou outro que não concorda, mas tem que ficar quietinho, porque a maioria da redação o oprime e não deixa falar. Tá certo? Então, veja, uma coisa que eu recomendo para vocês entenderem tudo que aconteceu e está acontecendo na América Latina e no Brasil é isso aqui. Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, o Espectro. Isso aqui mostra, baseado só em documentos oficiais do começo até o fim, o envolvimento do governo da Venezuela no tempo do Hugo Chávez e agora, narcotráfico, terrorismo no mundo inteiro. Por que a Venezuela foi para o buraco? Por que acabou a economia venezuelana? Porque o Hugo Chávez, que se elegeu prometendo restaurar a economia, destruiu tudo, financiando o terrorismo e narcotráfico no mundo inteiro, com a ajuda do seu Lula e do PT. Então, esta gente está envolvida numa rede criminosa de tamanho descomunal. Tanto que condenar o Lula por causa de um sítio ou de um apartamento é ridículo, né? Isso aí é a mesma coisa que você condenar o Stalin porque o Stalin peidou, você tá entendendo? A proporção é esta. Quer dizer, estão pegando os crimes pequenos porque os grandes são grandes demais e todo mundo tem medo de mexer nisso. Veja, a classe jornalística é 100% cúmplice desta coisa. São todos criminosos, gente, não estou brincando. Então, se você ainda tem um pingo de confiança em Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja, você está sendo simplesmente enganado, porque faz parte do esquema para manter no poder PT e PSDB contra a vontade expressa da maioria da população. E para dar a essas organizações os meios de cometer todos os crimes que desejem, sem jamais ser punidos. E esses crimes não é assim, uma compra ilegal de um apartamento ou de um sítio. Não, esses crimes são terrorismo e narcotráfico. Essa gente está matando milhões de pessoas no Brasil. São genocidas, todos eles. E é esse esquema que está defendendo esses partidos, com a cumplicidade, inclusive, de pessoas que se dizem conservadoras, tipo Alckmin e outros, né? Alckmin, Amoedo, né? Partido Novo, essa porcariada toda. Tudo isso está dentro de um maior esquema criminoso que já existiu no continente. Quando eu falo esquema criminoso, não é assim, propina, não é dinheirinho que escorregou daqui para lá. Não, gente, é genocídio, é morticínio, é genocídio, é terrorismo. Então, é claro que eles têm que se defender, porque eles sabem que quando o Bolsonaro for eleito, eles serão investigados e punidos. Eles não podem permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Então estão se apegando a tudo, inclusive a este crime eleitoral explícito, descarado e obsceno que será colocar este seu Adélio, esse criminoso, na televisão, na véspera da eleição, para prejudicar um candidato. Gente, acordem, vocês não é uma disputa política, não é uma disputa eleitoral, tá certo? É uma disputa contra o banditismo organizado, contra criminosos, psicopatas, gente sem escrúpulo de espécie alguma, incluindo os colaboradores mais suaves, tipo Alckmin. Todos eles estão metidos nisso, todos sem exceção. Tá? Então, acordem, é
ou eleger o Bolsonaro ou dizer adeus ao Brasil. Até a próxima. Obrigado.